Então, meus amores, vamos começar nossa aula de língua portuguesa. Olha, hoje nós vamos trabalhar o projeto Pantanal. Isso, já lemos alguns textos sobre a anta, não foi? Vocês fizeram na aula anterior sobre o projeto Pantanal? Vocês já selecionaram informações importantes, relevantes, interessantes sobre a anta e anotaram aqui, não foi? Na 3C. Hoje nós vamos precisar muito dessas informações que vocês já anotaram, já tiraram do texto da anta e já deixaram anotado aqui. Olha só o desafio de hoje. Na atividade D, nós vamos produzir coletivamente o texto Você Sabia Que sobre a anta. Como não dá para produzirmos juntos, a professora dará muitas explicações, muitas dicas, muitas ideias para vocês produzirem junto com a família Você Sabia Que sobre a anta. Mas para escrevermos as informações nós já temos. Não foi? Vocês já selecionaram aqui na atividade 3C. Só que o texto Você Sabia Que ele tem algumas regrinhas, ele tem uma estrutura para escrevermos ele. Exatamente. O texto Você Sabia Que é mais um gênero como o conto, os contos brasileiros, os contos de fadas, as fábulas, a poesia, bilhete, carta. Nossa, tudo isso que a professora Vânia falou são gêneros textuais e cada um deles tem a sua estrutura. Vamos lembrar aí o bilhete. Lembra que nós já escrevemos o bilhete? Bilhete precisa ter o nome para quem vai receber, o assunto, precisa pôr data, precisa ter uma despedida. Essa é a estrutura de um bilhete, não é? Muito bem. Agora nós vamos ver a estrutura de um Você Sabia Que. Isso mesmo. Todo Você Sabia Que, ele começa com uma pergunta. Mas não pode ser qualquer pergunta, tem que ser uma pergunta que vá atrair o leitor, que vai chamar a atenção dele. Exatamente. E o título do Você Sabia Que é através de uma pergunta. Então, uma pergunta que chame a atenção do leitor. Como nós temos o texto anta, o que você poria nesta pergunta para chamar a atenção do leitor? Que assunto você traria? O que você achou muito interessante? Foi sobre alimentação? Foi sobre o lugar onde ela vive? Foi sobre a reprodução, isto é, como ela tem os filhotes dela, quanto tempo dura a gestação, como ela cuida desses filhotes, como eles são ao nascer? Ou o que mais que nós podemos falar? Onde eles vivem? Alguma outra curiosidade? Então, você sabia que tem que ter uma boa pergunta sobre o assunto para gerar curiosidade para o leitor. Leitor é a pessoa que vai ler, ok? Então, se nós pensarmos, elaborarmos uma boa pergunta, vai chamar muita atenção do leitor para ler o nosso texto. Isso mesmo. Então, olha só. O objetivo, então, de escrevermos esse Você Sabia Que é para expormos num mural virtual. Muito bem. Já conversamos, então, que esse gênero, Você Sabia Que, ele tem uma estrutura. Então, ele tem que começar, o título dele é através de uma pergunta. E não pode ser qualquer pergunta, tem que ser uma pergunta que atrai a atenção do leitor. Bom,
Para o assunto que eu vou falar no Você Sabia Que, tem que ser um assunto interessante aí. Então, eu posso falar sobre alimentação, se eu achei interessante isso, sobre a reprodução, né? Como a fêmea cuida dos filhotes, ou uma outra curiosidade, ou eu posso falar sobre as características físicas. Então vocês vão escolher uma informação, né? Que você achou importante para escrever se você sabia que, certo? Então tá. Precisamos pensar também na linguagem. A linguagem escrita, como é que eu vou escrever? Não, como ele é um texto de divulgação científica, ele é um texto científico, não cabe colocar palavrinhas como a antinha é muito bonitinha. Não, não, não. Um texto científico não combina esse tipo de linguagem, ok? Eu vou dizer a anta é um animal e vou dizer as características que ela tem, ok? Por exemplo, se eu for falar sobre a reprodução, eu não vou dizer que o filhote, a mamãe, eu vou falar a fêmea tem os seus filhotes. Estão entendendo o que a Pro está querendo dizer? Então, eu tenho que tomar cuidado com a linguagem que eu vou escrever, pois é um texto científico, ok? Outra coisa que eu preciso me preocupar. Eu escrevi, ou você sabia que é a informação que eu quero que as pessoas conheçam. Eu vou reler, para ver se ficou um texto claro, se ficou de fácil entendimento. Porque nesse momento de eu reler, eu estou revisando. E é nesse momento que eu descubro se faltou uma palavra, se está um texto fácil entendimento mesmo. Ok? Olha, outra coisa importante. Então, reler, revisar, para ver se o texto ficou claro, de bom entendimento para o leitor. Certo? E para isso, uma leitura só não é suficiente. É bom relermos várias vezes. Outra coisa, eu devo evitar as repetições do nome do animal. Eu posso começar, a anta é um animal que tem, vou falar das características, né? Aí eu vou falar de novo outra característica. A anta, então eu não posso ficar a anta. Eu vou evitar as repetições. Eu posso substituir anta por outras palavrinhas. Ela, este animal, ok? Ou muitas vezes eu tirando anta já basta. Não vai fazer falta nenhuma eu tirar a palavrinha anta. Entende o que eu estou falando? Então, mais um item. Eu devo evitar as repetições. Ótimo. E o que mais? E para terminar, eu tenho que afirmar de uma certa maneira que o leitor entendeu. Então, eu posso terminar. E então, vocês viram quantas características a anta tem? Entendem o que eu quero falar? Eu tenho que me preocupar também como é que eu posso terminar esse texto. Viram? Deu para entender o que a professora Vânia quis falar sobre esse gênero textual? Você sabia que? Não se preocupe, este é o primeiro que nós vamos estar realizando. A professora vai estar lendo, como vocês vão estar fazendo, e a gente vai estar retomando isso, as dificuldades que vocês vão tendo. Nós vamos estar produzindo outros textos também, sobre outros animais, ok? Tendo dúvidas, mande para a Pro. Combinado? Então, recordando, voltem às anotações importantes que vocês retiraram do texto sobre a anta
E a partir daquela que você gostou mais, você vai produzir um Você Sabia Que? Se preocupando com a pergunta, que é o título de um Você Sabia Que? É através de pergunta e ele sempre vai começar o quê? Com você. Você sabia que... Vou dar um outro exemplo. Os gafanhotos mergulham muito? Olha aí. É uma pergunta que chama atenção, não é? Então, para vocês verem e terem uma ideia de como produzir. Lembrando mais uma vez, eu posso escrever alguns parágrafos, alguns montinhos sobre a informação que eu quero dar. Entende? Por exemplo, se eu quiser falar sobre alimentação, tem muita coisa para falar sobre essa alimentação, onde ela consegue, como que ela faz, o que ela gosta de comer, enfim. Eu vou escrever de uma maneira clara que o leitor entenda. Tudo bem? Devo revisar para ver se não faltou informação. Devo evitar repetições de palavras. E tenho que me preocupar com a finalização. Certo? Então vamos lá. Vou estar aqui esperando os textinhos que vocês vão estar me enviando. Tudo bem? Então o espaço está aqui, ó, na apostila de vocês, na página 163. Tire uma foto com a data e mande para mim. Combinado? Então vamos lá. Beijinhos, tchau!